E aí pessoal, tudo bom com vocês? Passando aqui para dar mais uma aula para vocês, tá? E essa aula de hoje será sobre campo elétrico, tá? E potencial elétrico. Se der tempo a gente ver potencial elétrico, beleza? Vamos lá para a gente adiantar aqui. Muita coisa para a gente ver na aula de hoje. Então o assunto de aula vai abranger conceitos de campo elétrico e vetor campo elétrico, tá bom? Tá. Lembrando do conceito de cargas, né? Uma carga elétrica sempre estará sujeita a forças quando estiver em qualquer região próxima de outra carga elétrica ou de um corpo eletrizado. Tá? Só lembrando aqui do nosso eletroscópico, né? Tá? Então nós temos aqui uma esfera com a carga negativa e aqui um bastião com carga positiva, nós já vimos isso, né? Pegando esse bastião rotacionando desse jeito aqui, nós vamos ver que essa esfera será atraída por esse bastãozinho, né? Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem, tá? Nosso eletroscópico aqui. Vamos avançar mais um pouquinho para chegar no nosso foco da aula de hoje, tá? Então, vetor. Então, primeira coisa, né? Só voltando aqui. Campo elétrico. Campo elétrico é a região, tá? Onde vai atuar a força de atração ou de repulsão dessa carga aqui. Vou marcar aqui de vermelho. Então seria uma região, né? A gente não consegue enxergar assim com os nossos olhos, tá? Lembrando que é tridimensional, tá bom, gente? Assim também, todas as direções. Mas eu quero que vocês entendam que é uma região onde vai atuar. Lógico, quanto mais distante, menor essa força de atração ou de repulsão, tá? Então eu vou chamar isso aqui de quê? De campo elétrico, porque tem uma carga elétrica, tá bom? Bom, posto isso, vamos avançar, não é isso? Então eu vou ter também chamado um vetor campo elétrico, tá? O que é esse vetor campo elétrico? Ele vai direcionar onde é que está indo o meu campo elétrico e a gente vai ver que também tem a força aqui. Então a definição, assim como ocorre com o campo gravitacional da Terra, tá bom? O campo elétrico é caracterizado por apresentar direção, sentido e intensidade. Ou seja, ele tem natureza vetorial. Se é tudo, a gente falar assim, que se refere, tem essas características de que tem uma direção, tem sentido e tem intensidade, tá bom? A gente vai dizer, chamar ele de vetor, tá? Vetor. Quem lembra aí de meu malvado favorito, vai lembrar do vetor, daquele vilão vetor, que ele fala que tem direção, sentido e módulo. O módulo ou intensidade, né? A mesma coisa, tá bom? Então, olha só. Imagine o seguinte. Eu tenho uma carga maior. Carga que eu vou dizer que é uma carga positiva. Maior do que zero, positiva. E aqui, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, estão vendo um pontinho aqui, ó. Ponto P1. Botei uma carguinha. Uma carga pequena, bem pequenininha. Uma carga pontiforme. Eu tenho uma carga grande e uma carga pequena. Bem pequena mesmo, tá? Então, para essa carga grande aqui, ó, se ele é um vetor, é uma reta, tá bom? E a gente vai definir o seguinte: se essa carga grande aqui ela for positiva, o sentido do campo elétrico sai dela, sai dessa carga e vai assim, ó, nessa direção reta, tá? Ela nasce nessa carga e vai nesse sentido, certo? Agora sim, ela é radial, então se é uma esfera, né, gente, é um objeto tridimensional, então vai ser em todas as direções aqui, ó, vai ter infinitos vetores radiais, tá? Radiais passando pelo raio, pelo centro. E essa carga pequenininha aqui, eu vou chamar de carga de prova, tá bom? Então, se for positiva, a carga geradora, essa carga maior,
eu vou dizer que o vetor, que o sentido aqui do vetor nasce ou sai dessa carga geradora e vai assim, sentido radial. Se a carga, essa carga grande aqui, que eu vou chamar ela de carga geradora, se ela for negativa, tá? Professor, como é que eu vou saber disso? Eu sei que isso aqui é positiva, que sim. Suponha que eu peguei uma carga de prova para testar. Essa carga aqui de prova, ó, é carga de prova, então eu já sei que ela é positiva. Suponha isso, já é positiva. Me aproximei dessa outra carga. Tem aqui a repulsão, lógico, né? São cargas iguais, tem a repulsão. Então, ó, repulsão. Se essa é positiva, essa também vai ser positiva, porque se for cargas contrárias, vão ter atração. Pegando essa carga aqui, colocando em um ponto qualquer do espaço, dentro lá do campo, né? Do campo elétrico, essa carga geradora aqui, ó. Peguei ela aqui, ó. Peguei essa carguinha de prova. No ponto P2 agora, tá? Ela é positiva, suponha isso. Me aproximo e eu vou ver que eu tenho uma atração entre as duas cargas, entre a carga geradora e essa carga de prova, carga pontiforme. Então, se a carga ela é negativa, para dentro, tá? O campo elétrico será para dentro, também radial em todas as direções, gente, ó, para dentro, certo? Para dentro. Não vou tentar fazer aqui uma reta porque estou com mouse e computador, então fica muito complicado de estar manuseando e tentando fazer retas aqui, muito complicado mesmo. Então, olha só, vai representar o campo elétrico e tem uma setinha sempre nesse sentido, tá, gente? Sempre, independente de onde estiver apontando o campo elétrico, eu sempre vou dizer assim, o campo elétrico é representado pela letra E e sempre a seta nesse sentido. Todo vetor, gente, todo vetor, tá? Na física vai ser com a setinha para cá. Ah, professor, mas se o campo estiver para lá, a setinha nesse E vai para lá? Não, isso aqui é só representação, é só questão de nomenclatura, tá bom? Definições é desse jeito. Olha só que aqui está interessante. O campo elétrico é representado em cada ponto por um vetor E, tá? Que é o vetor campo elétrico, cuja direção é a da reta que passa pela carga Q. Lembra que eu falei que a carga é geradora do campo e pelo ponto considerado. Lembra que eu botei lá uma carguinha de prova bem pequena, só para testar ali, para ver se realmente tem um campo. O sentido do campo por conversão, né? Era para ser a palavra conversão, né? Acho que eu fiz os slides do segundo ano, assunto de convecção e acabou que ficou dali. Peço desculpa. Por conversão é de orientação, é de orientar-se para fora, para a carga geradora quando for positiva. Se for positiva, para fora. E para dentro quando a carga geradora for negativa, tá bom? Só lembrando, o campo elétrico ele é radial, tá? Então sempre vai passar pelo raio, tá bom? Em todas as direções. E no sistema internacional de unidades, o campo elétrico é medido em Newton por Coulomb, tá? N/Czão, tá bom? Qual a fórmula, professor? Essa daqui. Essa daqui é a fórmula que você vai estar utilizando para calcular o quê? Se você quer encontrar o campo, você vai usar essa fórmula, tá? E aqui você vai ter a força e você vai ter a carga de prova. Deixa eu só botar aqui o slide. Então, olha só, para definir uma fórmula em física, eu vou ver o que é que tem, o que é que eu estou analisando. Se eu estou analisando um campo elétrico, eu não tenho uma carga pequena? Tenho, Qzinho. Eu não tenho uma força aqui atuando? Nesse caso de repulsão, nesse caso de atração, tenho também força. Então, ok, eu vou olhar quais são as minhas condições que estão ali presentes. Tem velocidade ali? Eu não quero saber sobre velocidade. Não me interessa nesse momento saber sobre velocidade. O que me interessa é analisar o campo. Então, o campo ele é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à carga.
também posso dizer que o campo elétrico é a razão entre a força e a carga. Pronto. Posto isso, vamos para cá. Lembrando que Qzinho, eu digo que é a carga de prova. E se eu quiser encontrar a força, professor? Você pode usar a mesma fórmula, se ele te der o campo. O que foi que ele fez aqui? Ele fez meios pelos extremos, ele multiplicou. 1 vezes F, 1F, né? E E vezes Q, ou Q vezes E, né? Multiplicação. Vai ficar desse jeito aqui, tá? Agora aqui está interessante. Se tem seta, é vetor. O que ele está dizendo aqui? Que o vetor força, tá, é paralelo ao vetor campo elétrico, tá? O vetor força sempre, essa informação é muito importante. O vetor força é paralelo, essas duas barrinhas significam paralelo, tá bom, gente? Matemática, física, enfim. Força, vetor, desculpa, é isso mesmo. O vetor força é paralelo ao vetor campo elétrico. Agora existem as condições. Se a carga de prova for positiva, então, ó, veja só, são paralelos, ok. Agora vamos ver com relação ao sentido. Se a carguinha de prova for positiva, F e E, ou E, tem mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, são paralelos também, tá? Só que força e E, o campo, são sentidos opostos. Olha só aqui a representação. Uma carga aqui, ó, positiva. Então, o campo elétrico nasce nela, ó, tá? Em todas as direções, certo? Quando a carguinha ela é negativa, então vai, ó, entrar. Entra. Se negativo entra, se positivo sai. Aqui eu encontrei apenas na internet, eu não encontrei uma figura ilustrativa. Encontrei apenas essa aqui quando a carga é negativa, né? Se fosse positiva, contrário, né? Sairia, tá? Então aqui, ó, tem um exemplo para vocês, tá? Então, na Marquense de São Paulo, na universidade, vamos lá. Sobre uma carga elétrica de, ele deu o valor da carga, 2,0 vezes 10 a menos 6 coulomb, colocado em um certo ponto do espaço, age uma força de intensidade, 0,80 newtons. Ele deu o valor da carga e ele deu a força. O que é que vocês acham que eles vão querer saber, né? O campo, certo? Despreze as ações da gravidade. Então ele quer que você despreze a ação da gravidade. A intensidade do campo elétrico nesse ponto é... Aí veja só. Utilizando a nossa formulazinha aqui, ó. Campo... Exagerei, não foi? Desculpa aí. Igual a força sobre a carga. Usa essa fórmula aí, tá? E tenta responder. Pausa o vídeo e tenta responder, tá bom? Bom, eu imaginei que você pausou o vídeo, que você tentou responder e que você acertou. Vamos lá para a resolução dela? Vamos, professor. Bora lá. Bom, tá aí a resolução, tá? Como a força, ele já deu lá que é 0,8 sobre o valor da carga. Olha só, 2 vezes 10 a menos 6. Eu posso passar essa base aqui decimal, vou subir. Quando eu subir, lembra que o sinal do expoente vai trocar, vai mudar, né? Negativo, positivo. Se fosse positivo, vem para cá, negativo. Tá bom? Então, 0,8 dividido por 2, 0,4 vezes 10, ó, vezes 10 elevado a sexta, tá bom? Eu vou dar uma casa decimal para deixar ele em notação científica. Então, lembrando, da esquerda para a direita, menos 1, tá? Eu vou somar lá no expoente menos 1. Então, fica assim, ó, entre barrinhas aqui, entre módulos, tá? Vetor campo elétrico é igual a 4 vezes 10, ó, 6 menos 1, 5. 5 o quê? Newton sobre Coulomb. Ah, professor, tá de boa. É de boa mesmo, tranquilo. Né? 30 segundinhos o cara, vocês resolvem essa daí. Mais uma, tá?
Então vamos lá para a PUC do Rio de Janeiro. Lembrando que já são questões de vestibulares, tá bom, gente? A gente já tá pegando, tá? Mesmo em casa, desse jeito. Então já trabalhando questões de vestibulares. Então vamos lá. Uma carga positiva encontra-se numa região do espaço onde um campo elétrico dirigido verticalmente para cima. Podemos afirmar que a força elétrica sobre ela é... Opa, vamos lá. Veja que muitas questões PUC, gente, tá? Não exige muito a questão do cálculo. O que ele quer saber, o examinador, é se você entendeu o conteúdo, entendeu o assunto. Então vamos lá pegar uma carga positiva. Vou tentar fazer aqui. Me desculpe se não ficou aí bem certinho, mas enfim, nos interessa saber isso aqui. Uma carga positiva encontra-se em uma região do espaço. Tá, beleza, uma região qualquer. Onde há um campo elétrico dirigido verticalmente para ele, para cima. Então, o campo. Tentei fazer a reta mais reta possível. Então, até aqui, tá? Podemos afirmar que a força, olha só. Força, lembra da definição, guerreiro. Olha pra cá. Opa, professor tentou fazer aqui as barrinhas, não conseguiu, né? Não ficou legal. Deixa eu ver se eu tenho uma borrachinha aqui pra apagar. Ok. Ah, tem uma borrachinha. Tem sim. Barrinha. Olha pra cá. Olha pra cá, gente. Olha pra cá. Que top da galáxia. Olha só. O vetor força elétrica é o que? Sempre paralelo ao vetor campo elétrico. Agora vai ter o mesmo sentido. Vamos lá, olha, paralelo. Gente, quando eu falo duas coisas paralelas, elas podem estar assim, ó. Tá? Vamos chamar de uma reta R. Suponha R, tá? Suponha S. Duas retas, imagine duas retas perfeitas aqui, são paralelas. Então, elas nunca se encontram, né? A não ser que lá no infinito, possivelmente. Ninguém, né? Ninguém sabe se é lá a definição de matemática. Então, olha só, duas retas paralelas. Elas são paralelas assim. Duas retas são paralelas assim. Aqui. Ok. Então, ele fala o seguinte aqui. Nós já sabemos disso aqui da definição. Podemos afirmar que a força elétrica sobre ela é o que, gente? É para baixo. Se for positiva, olha só. Se for positiva, no mesmo sentido. No mesmo sentido. Se for, ó. Se a carga for positiva, mesmo sentido. Se for negativa, sentido opostos. A carga é o que? Opa. Passar mais um pouco. Passei demais. A carga não é positiva, então está no mesmo sentido. Ó. São paralelas no mesmo sentido. Elas podem ser paralelas, duas retas podem ser paralelas, agora em sentidos opostos. Olha para cá, são paralelas, mas o sentido que a seta, uma está indicando para lá e a outra está indicando para cá. Uma para a direita e a outra no sentido para a esquerda. Então, ó, o mesmo sentido daqui, tá? Então a força elétrica está no mesmo sentido do campo. Se o campo está para cima, a força também vai estar para cima. Letra A, tá bom? Vamos praticar. Então olha só que interessante. Uma pequena esfera de massa, ele deu uma massa, olha só, uma massa, a massa dela, 10 é menos 3 kg, eletrizada com a carga aqui, ó, eletrizada com o valor da carga, 1 microcoulomb, fica em equilíbrio, ó, em equilíbrio quando abandonado em um ponto A acima do solo. Indique a intensidade
a direção e o sentido do campo elétrico no ponto A. Aí deu o valor da gravidade aqui, no ponto A, tá? Esse ponto aqui, esse ponto A não deu na figura, mas você pode imaginar esse ponto aqui. Veja só. Aqui ela realmente está suspensa, ela está flutuando. Aqui eu vou ter os solos, põe aí só, solo, chão, e ela está suspensa. Por que, professor? Porque olha só, eu tenho, tá, ela tem uma massa. Então assim, tem a gravidade puxando, né? Força, peso, beleza. Mas eu também tenho uma força, ó, para cá. Certamente uma carga aqui. Uma carguinha que está exercendo uma força aqui. Então vamos lá ler aqui na resolução o que é que está falando. Para que a esfera fique em equilíbrio, a força elétrica, ó, força elétrica e a força peso, né? Desculpa, não falei, eu falei força peso, mas não, né? Desculpa. E o peso, né? Força elétrica e o peso devem ter a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor. Se aqui tiver um valor, aqui também tem que ser o quê? Iguais, então equilíbrio. A mesma direção, tudo bem, mesma direção vertical, mas sentidos opostos. Um está para baixo, o outro está para cima. Então o que é que eu vou ter aqui, gente? Eu tenho que F, concorda comigo, está em equilíbrio. Ó. Força F, que é a força elétrica, igual ao peso, tá? Força igual ao peso. Mas quem é a força? Força nós já vimos que é Q vezes o campo. E que é o peso? Peso é o que? É massa vezes a gravidade. Então vamos só substituir, tá, gente? Então qual foi o valor da carga? Olha aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 6, ó. 1 vezes 10 a menos 6. Por que menos 6, professor? Porque tem a notação de micro. Se fosse mili, menos 3, tá? Então, como ele falou de micro, menos 6. Vezes o campo, que é o valor do E, que eu queria encontrar, igual a massa, ó, o valor daqui da massa, está em quilograma. Se fosse em grama, teria que converter para quilograma, tá bom? Já está em quilograma, ok. Vezes o valor de G da gravidade, olha para cá, 10, tá? Resolvendo essas continhas, você vai encontrar que o valor do campo é o que? 1 vezes 10 elevado a 4 Newton por Coulomb, tá? Newton por Coulomb. O campo elétrico no ponto A é vertical e orientado no sentido de quem? Da força, ou seja, para cima. Como é que eu sei isso? Porque o valor da carga é positivo, tá bom? Obrigado pela atenção, nós vamos encerrar por hoje. Lembra, tem uma questão para vocês fazerem no roteiro. Estudem, saibam otimizar o estudo de vocês, tá? E a gente vai se ver em breve, tá bom? Força, foco e fé. Vai dar certo, tá bom? Se prepara para o Enem. Muitas pessoas estão desistindo dos estudos devido acham nessa incerteza, mas vocês são pessoas que estão se preparando e vocês vão vencer. Se vocês querem, vocês vão alcançar. Só depende de vocês, tá bom, gente? Então fique com Deus. Forte abraço.